Olá pessoal, aqui é o Otávio Dalvi. Hoje eu vou trazer mais um tutorial do QGIS. Nesse tutorial nós vamos aprender a georreferenciar uma imagem, seja ela de satélite ou até mesmo uma planta, utilizando o complemento de georreferenciador do QGIS. Esse procedimento é interessante quando a gente tem alguma imagem ou alguma planta, algum desenho que não tem referência, que não é georreferenciado, mas a gente sabe onde ele se localiza. Por exemplo, a gente sabe que é uma planta de uma determinada propriedade ou uma imagem aérea de um determinado município, como no nosso caso, e a gente precisa georreferenciar ele para a gente saber onde cada linha passa, para que a gente possa vetorizar essa planta novamente, porque se trata de uma imagem, então a gente deseja vetorizar alguma informação que tenha nela, exatamente sobre o ponto onde ela se localiza. Então, para esse procedimento, o que a gente precisa? De uma base conhecida, ou seja, uma base que seja georreferenciada. Pode ser um aerolevantamento georreferenciado, como é o caso que a gente vai usar, e a imagem que a gente deseja georreferenciar já num formato adequado para se trabalhar com o QGIS. Pode ser em JPEG, pode ser em TIFF, tanto faz. Aqui a gente vai trabalhar com a imagem já em TIFF. Bom, nesse exemplo aqui, eu vou georreferenciar uma imagem de 1970, no município de Rio Bananal, utilizando a base do GeoBase 2007-2008, que é uma ortofoto georreferenciada. Então, o primeiro passo, a gente deve adicionar a base georreferenciada que a gente vai utilizar como referência. Então, dentro do QGIS, a gente clica em adicionar arquivo raster. Navegamos até a pasta onde esse arquivo está salvo, no nosso caso é o arquivo Centro-Leste CW, e abrimos esse arquivo. Aqui carregou a imagem, então a gente posiciona através da navegação, com o cursor, a imagem mais ou menos no enquadramento da imagem que a gente vai georreferenciar, onde a gente sabe que ela se localiza. Agora, dentro do QGIS, a gente vai já abrir o complemento georreferenciador. Então nós vamos em raster, georreferenciador, georreferenciar, repetir o processo aqui, raster, georreferenciador, georreferenciar. Pronto, a gente abriu essa tela, a gente pode maximizá-la, e aqui a gente tem algumas ferramentas básicas. Essa ferramenta é para a gente adicionar a imagem. Então aqui a gente vai buscar a imagem que a gente deseja georreferenciar. No caso nosso, eu vou clicar e vou adicionar a imagem de 1970 de Rio Bananal. Vou abrir, ele pede se essa imagem tem algum sistema de referência de coordenadas. Por exemplo, se for uma planta ou algo assim, é interessante que a gente informe qual sistema ela foi criada. Se ela não tendo, a gente coloca o padrão que a gente mesmo que a gente está utilizando no projeto. Ok. O próximo passo é a gente configurar o georreferenciador, mas para isso eu vou apresentar primeiro as ferramentas. Essa ferramenta aqui é que inicia o georreferenciador. Essa ferramenta aqui é para você gerar um script de georreferenciamento. A gente é uma ferramenta mais avançada. Essa ferramenta é para importar e exportar pontos já georreferenciados. Quando você vai fazer georreferenciar vários arquivos utilizando os mesmos pontos, por exemplo, ou seja, várias imagens diferentes ou de datas diferentes, mas que correspondem ao mesmo lugar, a gente pode utilizar essas configurações. Aqui a gente configura o projeto, aqui a gente adiciona um ponto de referência, aqui a gente exclui e aqui a gente move. Esse grupo de ferramentas são as ferramentas de navegação para a gente poder navegar pelo mapa. E essas duas ferramentas, ele linka a tela do QGIS, a tela do georreferenciador, para que todo movimento que você faça aqui, ele faça lá também. Essa ferramenta é habilitada depois que a gente já tem alguns pontos georreferenciados, que aí ele sabe onde você está nas duas imagens simultaneamente. Isso aqui é para equilibrar essa questão de histograma da imagem. Beleza, já adicionamos a imagem. O próximo passo é a gente configurar o georreferenciador. Clicamos nesse ícone, tipo de transformação. Nesses parâmetros a gente vai configurar agora o tipo de transformação. Deixamos sempre marcado polinomial 1, o método de reamostragem vizinho mais próximo, o SRC alvo. Tente sempre utilizar o mesmo SRC que a gente está utilizando no projeto.
raster de saída, a gente vai escolher o arquivo, o nome do arquivo e aonde vai salvar. Nesse caso vamos salvar na mesma pasta. Ele já dá um nome padrão aqui, ó, o mesmo nome do arquivo, adicionado o sufixo modificado. A gente pode manter isso aqui, clicar em salvar. Por enquanto a gente não salvou nada ainda. Use 0 para transparência quando necessário. Por exemplo, os pontos 100% preto, que são os pontos 0, eles são aquelas bordas que, quando a imagem ela já é referenciada, ele entorta a imagem. Como a imagem ela é sempre representada dentro de um retângulo, então as bordas vão ficar pretas. Se você marcar esse ponto, essas bordas vão ficar transparentes. E carregar no QGIS ao concluir. E ok. Pronto. Agora a gente vai adicionar os pontos conhecidos. Então, para isso a gente precisa conhecer a região e já analisar as duas imagens para definir pontos conhecidos. Então vamos lá. Você navega pela imagem. O ideal é que nesse momento a gente reposicione essa janela em um canto, aumente o tamanho dela e reposicione o QGIS no outro canto, para que a gente possa navegar nas duas imagens de forma mais rápida. Então vamos lá. Ó, aqui a gente vê alguns pontos conhecidos, por exemplo, aqui nós temos a igreja. Então eu posso vir aqui e procurar a mesma igreja, que eu sei que é aqui. Ou eu posso, com essa ferramenta, adicionar um ponto aqui sobre a frente da igreja. E aqui, por exemplo, se eu souber a coordenada, se eu já tiver a coordenada em mãos, eu não preciso nem de uma imagem de fundo, eu posso inserir as coordenadas. Se a minha imagem tiver pontos conhecidos que eu tenho ele georreferenciado, ou seja, eu posso até ir a campo pegar as coordenadas desses pontos, por exemplo. E aí eu vou conseguir lançar essas coordenadas aqui. Como eu não tenho, eu vou adicionar a partir da tela. Então eu clico a partir do mapa na tela e clico aqui, ele vai carregar já a coordenada desse ponto aqui e eu clico em OK, gerou o primeiro ponto. E eu vou repetindo esse procedimento até ter vários pontos que me auxiliam no georreferenciamento. Bom, mais um ponto conhecido que eu tenho seria esse aqui, que eu sei que é uma casa próxima à estrada. Então posso clicar aqui no entroncamento da via e clicar a partir do ponto no mapa e navegar aqui até o mesmo entroncamento nessa imagem, que é esse aqui. Ok? Como a gente está falando de imagens antigas, então as únicas informações que eu sei que vão coincidir são rodovias, recursos hídricos, essas informações. Então eu posso ir procurando por eles primeiramente, igual aqui nesse caso, na saída do município de Bananal, eu tenho essa ponte aqui que até corta um rio. Então eu sei onde ele fica hoje, então eu posso navegar e marcar o mesmo ponto. Ok. Agora eu já carreguei 3 pontos, a imagem já, assim que movimenta uma, ele movimenta a outra, porque os pontos já passam a ser mais conhecidos. Nós temos uma casa aqui e nós temos a mesma casa aqui. Ok. Eu vou adicionar mais alguns pontos, vou dar um pause no vídeo para que eu possa adicionar esses pontos. Depois de adicionado vários pontos, percebo que eu já tenho um campo grande aqui de imagens de pontos já adicionados e já tem uma referência muito boa. Porém, alguns pontos ficam assim, ó, com uma linha muito extensa. Isso quer dizer o quê? Que ele está, pelos cálculos do programa, ele está muito afastado do ponto real. Então o que eu faço? Eu posso clicar aqui, ó, em pixels residuais, classificar pelos que têm mais resíduo e desabilitar ele na imagem. Então percebam, esse ponto ele estava muito distante do ponto que ele realmente deveria estar marcado. Então não vou usá-lo como referência. Os outros pontos ficam um resíduo um pouco menor agora. Então, quando eu adiciono ele, os pontos residuais ficam muito afastados de onde eles deveriam estar. Então, tirando, eu vou ter uma precisão melhor do trabalho, restando menos pontos residuais. Bom,
Depois de adicionar vários pontos conhecidos, então esse ponto 5 aqui também está com muito resíduo, eu vou tirar ele. Pronto. 5, 6, ok, pronto, agora os outros pontos estão com resíduo bem menor. Então isso é uma coisa que você tem que observar. Se uma linha ficou muito grande, é porque você fez alguma coisa errada. Então você vai desabilitando um ponto e outro para ver se melhora isso e usar apenas os pontos que você tem certeza que estão bem posicionados. E você pode ir, sempre que você vê que talvez não está muito bom, você pode ir adicionando mais pontos conhecidos. Por exemplo, posso adicionar mais um ponto aqui, que eu sei exatamente onde é esse local, que é aqui, ok. Nós tiramos um ponto com resíduo bem pequeno, então ele vai dar uma boa precisão. Tenta espalhar os pontos pelos cantos da imagem, afastados do centro também, para que ele possa fazer um cálculo melhor. Quanto mais pontos você adicionar, melhor vai ser a precisão do seu georreferenciamento. Terminou de fazer os pontos, a gente pode maximizar aqui a tela. Terminou de adicionar os pontos, a gente pode ir para o processo de georreferenciamento, que é basicamente clicar nesse iniciar georreferenciador. Ele vai gerar o processo 100%. A imagem já está na tela do QGIS. Eu vou minimizar o georreferenciador e maximizar a tela do QGIS. Aqui está a nossa imagem já georreferenciada. Uma coisa importante para a gente observar no georreferenciamento é a ligação das estradas. Percebam que as estradas coincidem uma com as outras. Então, ó, essa estrada aqui ela está ligando exatamente sobre. Essa estrada aqui também está com uma precisão muito boa, apesar que ela foi alargada, então isso dá uma diferença, ela foi mexida. Mas percebam que todas as estradas estão coincidindo tanto na imagem de 1970 quanto na imagem atual. Esse é o processo de referenciamento e essa é a finalidade dele. Agora, por exemplo, eu posso saber que em 1970 tinha mata nessa região e em 2008 ela ainda está lá, pelo menos parte dela. Então, eu posso saber como que evoluiu também o desenvolvimento da cidade. Então, percebam que eu tenho a imagem antiga e a imagem atual, com a diferença de urbanização. Essa é a finalidade do georreferenciador. Gerando uma imagem, um trabalho preciso. Essa imagem vai ficar salva aqui na pasta onde você definiu o arquivo. Tá aqui, ó, o mesmo arquivo já modificado. Então você tem um trabalho preciso. Esse arquivo vai ficar salvo. A próxima vez que você abrir ele no computador, ele já vai vir georreferenciado para o QGIS. Ok? Agora eu vou ensinar como fazer o download dessas imagens para quem é do Espírito Santo e tem interesse, de 1970, e da base também dos ortofotos de 2007 e 2008 também pode ser obtida junto ao GeoBases. Antes disso, só vou fechar aqui para que vocês vejam. Eu já posso fechar. Pergunta se eu quero salvar os pontos. Só se eu tivesse outra imagem para referenciar, ou se futuramente eu tivesse a intenção de melhorar esse referenciamento, eu poderia salvar. Se não, eu posso descartar. Posso fechar o QGIS normalmente. Posso descartar esse projeto. Bom, para quem tem interesse em fazer o download das imagens, é só acessar o site do GeoBases. O link está na descrição desse vídeo, mas é esse site aqui, geobases.es.gov.br, e vir no menu Downloads, Imagens, ES e BC GERCA 1970. Clicando nesse link, você vai abrir essa página com todas as orientações de como você deve fazer o download e a lista de imagens que você pode acessar. Mas eu vou dar uma palhazinha aqui sobre como que faz esse download. Você vai acessar na página inicial, interface geográficas, vai abrir o navegador público, clicando aqui em acessar, vai abrir essa página. Nessa página você vai navegar até o local onde você deseja obter a imagem de 1970, por exemplo, aqui no exemplo a sede do município de Rio Bananal. Você pode aumentar a transparência dos dados vetoriais aqui para não atrapalhar tanto. Ok. Depois
Depois que você chegou ao local que você deseja obter a imagem, você vem aqui no canto direito superior e seleciona Foto Índice, IBC, GERCA, e ele vai carregar as imagens de 1970. Aí você vai pensar, então essas imagens já estão georreferenciadas aqui? Na verdade não, na verdade elas estão apenas geolocalizadas. A equipe de GeoBase fez um trabalho de geolocalização, posicionando elas mais ou menos onde elas devem cobrir, fazendo meio que um mosaico, só que elas não estão georreferenciadas, a posição delas não é precisa, por isso que a gente tem que fazer esse processo dentro do QGIS. Então aí você vai ver a imagem que você deseja, vai olhar o número dela aqui, que ela tem um número, todas elas têm um número, vai pegar pelo número dela, aqui, e vai vir aqui pelo número dela, você vai ver em qual pasta ela está, você vai acessar essa pasta, vai clicar sobre o número da foto que você deseja, qualquer ela que seja aqui, e vai fazer um download. O arquivo tem em média 3 a 4 megas, são arquivos pequenos, bem compactos, mas com uma qualidade muito boa para você poder fazer o seu trabalho. Esse é o nível máximo aqui de zoom, tem uma qualidade razoável, dá para trabalhar bem com essas imagens para você ver a situação em 1970. Aqui também você pode fazer em downloads imagens da ESM 2007-2008. Você pode fazer o download das imagens que eu usei aqui como base para georreferenciar. São as imagens com resolução espacial de 1 metro. Então você escolhe aqui qual bloco. Primeiro você procura ver qual bloco que é e você pode baixar aqui pelo navegador. Bom, no momento o navegador não está funcionando, esse navegador aqui do Foto Índice, mas no momento que você estiver assistindo o vídeo você pode fazer o teste. Lembrando, em Downloads, Imagens ESM, você vai acessar esse navegador, vai ver qual bloco corresponde à área que você tem interesse, ou se você quiser baixar todos do estado inteiro, você pode ir baixando uma por uma. São arquivos grandes, pesados, então vai demorar um pouquinho para baixar, e você vai ter essas informações, tanto as imagens de 1970 quanto as atuais, no seu programa de SIG, no caso o QGIS, para poder fazer o georreferenciamento. Para quem não é do Espírito Santo e também tem alguma imagem que deseja georreferenciar, que não tem uma base conhecida para usar como referência, você pode estar usando as imagens do Google ou do Bing, que são camadas WMS, para servir como referência, ou alguma outra imagem de satélite que você tem. Eu vou deixar aqui a descrição do link também, você pode clicar aqui nesse vídeo, com link para um vídeo que eu ensino a fazer o uso das imagens do Google e do Bing dentro do QGIS também. E também tem um link, que eu vou deixar também na descrição, para você gerar um arquivo físico, offline, para você poder, por exemplo, salvar as imagens do Google ou do Bing, para você utilizar de maneira offline, sem ter que ficar dependendo da internet toda vez que você precisar dessa informação. Até mesmo porque o georreferenciamento é um processo complexo, é pesado, então você tendo uma imagem offline é melhor para você trabalhar. Então aqui também tem o link para você gerar essas imagens do Google, do Bing offline, para que todo mundo tenha essa base conhecida para usar como referência. Por hoje era só, os links eu vou deixar todos na descrição, qualquer dúvida pode comentar, estou à disposição.